Olá, olá! Eu sou o Tricurte e com a NFL e o YouTube estamos aqui para mais um vídeo com uma análise tática bem especial aqui no meio, hein? O touchdown do Jalen Hurts para o Devonta Smith no segundo tempo contra Dallas, que colocou os Eagles na frente de virada na partida do último domingo contra os Cowboys. Mas antes da análise tática, vamos falar um pouquinho sobre Filadélfia, porque é um time que está de folga nesta semana e que a gente vai demorar a voltar a falar dos Eagles, né? Não tem como colocar os Eagles vencedores e perdedores, a menos que aconteça aí catástrofes com vários times da NFC, né? Tipo o São Francisco perdendo, Dallas perdendo para os Giants, não vai acontecer. Aí daria para colocar eles. Mas a gente vai demorar para voltar a falar dos Eagles, né? Só que vamos continuar falando dos Eagles, porque o calendário dos Eagles segue com jogos muito interessantes para analisar e para a gente ficar de olho. Lembra antes da temporada que eu falei que o calendário de Filadélfia era um dos mais difíceis da NFL? Até por conta disso eu palpitava mais em Dallas, né? Também, porque o Dak Prescott, né, tava me iludindo. Mas os Eagles começaram essa sequência com 3 vitórias. Miami, em Washington, e os Eagles têm trabalho para vencer os Commanders historicamente, ano passado perdeu inclusive, versus Dallas, folga, em Kansas City, versus Buffalo, versus São Francisco, em Dallas e em Seattle. O time tem 8-1 de campanha. Se a gente for realista, dá para imaginar que Kansas City, Buffalo, São Francisco, Dallas, Seattle, dá para sair com 3-2 aqui. Dá para sair, ou talvez até mais. Mas um 3-2 colocaria a Filadélfia com 11-3 de campanha. E aí faltaria 3 jogos. Giants 2 vezes e Arizona Cardinals. Ou seja, é extremamente possível que depois desse início 8-1, o Philadelphia Eagles termine a temporada com pelo menos 12 vitórias, colocando os Eagles aí como hoje o favorito para ter a folga da Conferência Nacional. E o Philadelphia Eagles e o Jalen Hurts, eles não estão tendo futebol americano vistoso do ano passado, mas eles estão sabendo fechar jogos. A única derrota dos Eagles neste ano foi justamente uma partida que eles não conseguiram fechar. Houve turnovers do Jalen Hurts, isso no final da partida contra o New York Jets. Né? Turnovers foram um problema naquele jogo e tal. Mas os Eagles, eles conseguem fechar jogos. A gente viu isso contra Dallas, a gente viu isso várias vezes ao longo desse campeonato, viu isso contra Washington 2 vezes, por exemplo, souberam ser grandes no segundo tempo e conseguiram fechar jogos. E mesmo não estando tão vistosos como ano passado, né, que era passe em profundidade para todo lado, não tinha turnover, a defesa acumulando sacks atrás de sacks, a gente tem aqui os Eagles como segundo em pontos por jogo, como segundo em jardas. O A.J. Brown, para mim, é o segundo melhor wide receiver da liga nesse ano, só perde pro Tyreek Hill, que é um ET. Tá? E o Jalen Hurts, ele pode não ter números fantásticos, mas ele está sendo eficiente. E é justamente isso que essa análise tática vai mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá, Brasil. Temos a câmera All 22 agora, tá? As análises táticas do início da semana eu não vou ter a câmera All 22. No final da semana a gente consegue. Então, sem mais delongas, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o desenho tático da jogada, importante sempre placar, descida, distância. Estava 17-14 para Dallas, os Eagles no campo de ataque, início do terceiro quarto. O Jalen Hurts tinha saído machucado no final do segundo quarto, os Eagles correndo mais com a bola, mostrando corrida. Como que se apresenta a defesa de Dallas aqui? Seguinte, vamos lá. Defesa de Dallas, eles estão em um cover tree. O que significa isso? Significa que o Bland vai ser responsável por um terço do campo, o Gilmore vai ser responsável por outro terço do campo, no fundo, tá? No fundo. E o nosso glorioso Donovan Wilson vai ser responsável pelo outro terço do campo aqui no meio. Qual é a primeira coisa que o Jalen Hurts olha aqui? Você vê que ele está olhando para o meio do campo. Uma das primeiras coisas que o quarterback tem que fazer é saber se o meio do campo ele está aberto ou se o meio do campo está fechado. Em inglês, middle of field open, middle of field closed. Aqui a gente tem o meio do campo fechado, porque o Donovan Wilson ele está onde? No meio do campo. Isso abre alternativas nas pontas. Se a gente tivesse um cover 2 ou um cover 4, se a gente tivesse 2 safeties, um aqui e outro aqui, a gente teria meio do campo aberto. Por tabela, o perímetro estaria mais complicado, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. O quarterback, ele olha o fundo do campo e ele vê onde está o safety. Aqui pode ser ou um cover 1 ou um cover 3. Claro que existem disfarces defensivos, etc, né? As defesas mostram outras coisas e acaba sendo uma outra coisa completamente diferente, aí a gente dá um nome de disfarce. Eu vou até colocar aqui a minha... Pronto, aí fica maior para vocês. Só que aqui não era o caso, aqui de fato era um cover tree, tem um safety no fundo do campo, tal, tudo lindo, maravilhoso, tá bom? Então, quais são as rotas que os Eagles vão rodar aqui? Uma coisa muito, muito, muito simples, bem vertical, um conceito bastante vertical. A gente vai ter o Devonta Smith aqui indo vertical, certo? E
A.J. Brown também aqui marcado pelo Gilmore vertical. Vocês podem ver até aqui pela tela, é o que a gente tem indo para o perímetro. Só que tem um segredo aqui. Essa jogada ela parece muito simplória, ela parece muito fácil, mas o nosso glorioso Jalen Hurts vai fazer uma coisa que não vai dar para ver nessa câmera aberta, mas uma câmera mais fechada, eu vou mostrar para vocês. Então, feito tudo isso, vamos dar play e acompanhar. Vai começar a jogada, ó. Você vê que eles estão recuando com o quadril assim, marcação em zona, era um cover tree, o meio do campo aqui nesse setor está fechado. E aí o Jalen Hurts vê o diagnóstico que existe uma chance do Devonta Smith bater aqui verticalmente o Bland, até porque o Bland, nesse momento, ele perde um pouquinho de tempo, ó. Esse corte do Devonta Smith é fantástico. Não chega a ser um corte, né, mas essa execução. Porque não é só correr para frente, gente. Não é só correr para frente. Olha o que o Devonta Smith faz aqui. E aí essa catada de cavaco do Bland é o que cria a separação. Diga-se que aqui embaixo não havia separação, tá? Stephon Gilmore, que hoje é o melhor cornerback dos Cowboys, impecável em cima do A.J. Brown. E aí, quando o nosso glorioso é o Donovan Wilson, né? Quando o Donovan Wilson percebe que existe um risco desse setor aqui, pera aí que ficou uma zona isso, né? Pera aí, vamos lá, vamos trocar. Quando ele percebe que existe um setor aqui que pode entrar um passe, já é tarde demais. Ele não vai ter tempo de chegar aqui, tá? Ele não vai ter tempo de dar ajuda, porque no início da jogada ele estava no meio do campo, certo? E esse é o diagnóstico corretamente feito pelo Jalen Hurts. Então eu vou dar o play aqui, o Hurts vai soltar a bola, a separação foi criada, a separação muito pouco, mas o suficiente nesse jogo aqui, nesse movimento aqui que ele faz, e aí a bola chega e é touchdown. Agora, tem uma coisa muito importante que o Hurts faz nessa jogada, que é uma jogada muito simples, eu até escolhi ela para mostrar para vocês, porque ela é muito simples, tá? Pra gente entender esse conceito do cover tree, de meio do campo aberto, meio do campo fechado. O Hurts segura o Donovan Smith com os olhos, tá? Ó, fiquem vendo. Agora, tá vendo? Se o Hurts, ele já olha para cá, vai dar tempo do safety dos Cowboys, o Donovan Smith, e levemente para sua direita, e aí dá tempo dele chegar. Então, essa olhadinha aqui do Hurts segurando o safety no meio do campo, e isso ele faz porque ele fez o diagnóstico pré-snap correto de que havia um safety no meio e que ele vai ter que segurar esse cara aqui para abrir essa janela aqui, isso é o mais importante. E aí, com essa seguradinha, o Hurts olha para o lado e vê, ok, é ali. E tá lá o touchdown. Ele poderia olhar para o outro lado eventualmente, mas até sinto que com a visão periférica dele, ele vê que, ó, nesse momento aqui, ó, ele vê que o Stephon Gilmore tá com uma marcação muito boa, então não adianta forçar a bola ali. Aí ele segura o safety, olha para o outro lado e lança a bola. É simplesmente uma jogada impecável aqui do Hurts. Ela é simplória, mas ela é impecável, ela é muito bem feita, né? Então, eu venho batendo na tecla há algum tempo que o Hurts, ele não é o quarterback que era em 21, ele melhorou muito passando a bola dentro do pocket. E são nessas pequenas coisas, como por exemplo, o diagnóstico pré-snap, segurando o safety com os olhos, lendo o que é um safety no meio do campo, isso é o básico, né? Mas lendo o que é o safety no meio do campo e que você tem uma janela aqui, uma janela do outro lado, ele olha rapidamente para o lado direito, vê que não tem como ir com o A.J. Brown, que é o melhor recebedor, vê com o outro lado, vê que o Bland que deixou criar uma separação, e aí ele vai com essa rota vertical. Essa jogada é muito importante, talvez para mim foi a jogada da partida, porque mudou o momento do jogo de vez, né? Depois do touchdown, os Eagles ficaram aí com 21-17, e aí não olharam mais para trás no jogo, né? Essa é a jogada que muda o rumo dessa partida, porque o passe ele é colocado no lugar certo, a leitura é impecável, e não é só A.J. Brown esse time, né? O Hurts tá indo muito bem, o Devonta Smith é uma boa segunda peça, tá bom? É isso, nem vou voltar acho que não sei se eu volto pro vídeo aberto e tal, mas enfim, é isso. Fizemos todos que podíamos, um beijo carinhoso, e acho que volto pro outro vídeo, que ainda tem um complemento aí. Eu acho, não sei. Tchau. Então é isso, como vocês veem, o Jalen Hurts ele não é o quarterback que era há 2 anos, ele é um quarterback mais cerebral. Isso a gente percebe nas pequenas coisas, né? Fazendo o diagnóstico pré-snap, segurando o safety com os olhos, como eu destaquei nessa jogada, vendo que existe uma separação do Devonta Smith sem forçar o passe no cara mais quente desse ataque, o A.J. Brown, que estava bem marcado pelo Stephon Gilmore. Eu acho que essa jogada ilustra bem o momento de Filadélfia e como ser consistente, ser confiante, ser um time que executa nas horas-chave também é sexy.
Não precisa ser só pirotecnia. Miami é pirotécnico e tem 0-3 contra times com campanha positiva. O Jalen Hurts tem 12 vitórias seguidas contra times com campanha positiva em temporada regular. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para a Filadélfia, que para mim é, por muitos motivos, o melhor time da NFL nesse início de temporada. O que não significa que os Eagles são um time perfeito, porque não são. Por exemplo, a secundária, Darius Slay e James Bradbury não estão jogando bem como estavam no ano passado. Isso é um destaque. Outra coisa, o time é o quarto em sacks, com 30 sacks nessa temporada, mas é um dos 5 que menos pressiona no quarterback. Os Eagles conseguem finalizar jogadas, mas eles não estão pressionando o quarterback como poderiam / deveriam. Isso poderia acabar até ajudando um pouco a secundária, né? Aquela teoria das engrenagens. Se o pass rush se movimenta rápido, se movimenta bem, a engrenagem gira rápido, isso ajuda a secundária, porque o quarterback vai soltar a bola de qualquer jeito muitas vezes, ou não soltar como gostaria. Então, não é um time perfeito, tá? O DeAndre Swift começou muito bem a temporada, depois a eficácia caiu um pouco. Agora, é um time que sabe vencer. E o Jalen Hurts é um líder, é um cara com médica de trabalho fantástica. E os Eagles hoje são o time mais redondinho na Conferência Nacional. Tem muita água para rolar, é verdade, mas eu estou bem empolgado com o que eu vi de Filadélfia até agora. Não é um time vistoso, mas às vezes não é o time mais vistoso que ganha. Grande exemplo, puxando futebol, será que a Itália em 82 era o time mais vistoso? Não era, mas o Paulo Rossi ele foi lá e fez 3 gols quando precisava. O time mais vistoso, que era o Brasil, né, não deu muito certo. Então, às vezes, não necessariamente você ser o mais plástico significa que você é o melhor. Para mim, Filadélfia é o time mais eficiente e é o melhor desse início de temporada. Tá bom? Beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado da análise tática. Fizemos o que pudimos. Até a próxima. E lembrando que tem vídeo sobre os Giants hoje, sobre o Daniel Jones, o que fazer com o Daniel Jones. Também exagerou o fato de primeira metade de temporada. E amanhã a prévia desmembrada em 2, tá? Uma prévia com 4 coisas que você precisa saber e uma outra prévia, um outro vídeo com 4 duelos que podem decidir, mais os palpites! É isso aí, Tom. Palpites. Vou mostrar o Tom para as pessoas. Vem cá, Tom. Lindo. É isso. Dá tchau, Tom. Dá pra ti aqui. Tchau. Tá bravo.